Olá, Adri Riquena aqui. Hoje é sábado, dia da gente começar a responder perguntas relacionadas ao relacionamento de pais e filhos e a educação nisso tudo. O assunto de hoje é bem sério e nós vamos falar sobre a pergunta de um menino de 13 anos que falava o seguinte. Ele primeiro contextualizava, dizendo que ele estava passando por um período de muita angústia, de muita tristeza, porque possivelmente ele ia ser reprovado, ele estava com as notas muito baixas, a mãe dele ia na escola conversar lá na escola sobre isso, e ele estava muito triste, muito angustiado, porque com essas informações a mãe dele ia tirar dele computador, televisão, telefone, e ele já não sabia mais o que fazer, porque ele não saberia viver sem esses aparatos tecnológicos e, portanto, ele tinha encontrado a única solução que, segundo ele, seria a melhor, que era ele tirar a própria vida. E aí ele perguntava o que os leitores achavam sobre isso. Quando eu li essa pergunta, eu fiquei extremamente chocada, e chocada por várias questões. Vou abordar aqui alguns. Bom, primeiro, como que é a relação, eu fiquei me perguntando, né? Como é a relação desse menino, dessa criança de 13 anos com os seus pais? Depois eu fiquei pensando como que é a formação moral que essa família dá para essa criança, para esse pré-adolescente, vamos dizer assim. E assim, mas uma infinidade de outras perguntas passaram pela minha cabeça, mas eu estou querendo abordar essas duas questões que, na verdade, me levam a uma única reflexão, né? Nós estamos começando o mês de setembro e no mês de setembro é chamado como Setembro Amarelo, né? Que é o mês onde nós trabalhamos em vários setores, a educação é um deles, a questão da conscientização sobre a questão do suicídio. E isso é um assunto muito sério, né? Muito sério, e que permeia por várias questões aí das relações familiares. Muitos de nós acabamos levando esse assunto muito na brincadeira, achando que é modinha. Eu já ouvi gente falar, isso é moda entre os adolescentes, né? No dia que eu começar a achar que o suicídio entre adolescentes é algo tido como moda, eu realmente tenho algum problema muito sério aí acontecendo, porque a gente não pode pensar que essa questão acontece e tem aumentado por causa de um simples modismo. Tem muito mais a ver com a forma como nós estamos educando, dando noções de valores morais para os nossos filhos. E é sobre isso que eu quero refletir nesse vídeo, né? Por exemplo, vamos pegar aí o exemplo desse menino. Como que um adolescente, um pré-adolescente, ele ainda é considerado uma criança em alguns, né? Eu, por exemplo, meu filho tem 15 anos e até bem pouco tempo eu considerava como uma criança. E aí eu fico pensando como que essa criança está sendo conduzida pela vida, que tipo de valores que essa criança está aprendendo na sua casa. Quando a perda, né, a perda entre aspas, de um bem material, ele na verdade não ia perder esse bem, né? Ele ia sofrer, a ideia é que ele sofra uma consequência por uma atitude que não foi tão boa, né? Que eu acho que é bem interessante de se fazer. Não vejo problema na consequência que ele acha que vai sofrer. O que eu percebo é que tipo de valor que esse bem tem na vida desse menino que a família não dá conta de trabalhar. Então, se deixar de ter acesso à internet, à TV, a um celular for mais importante que a sua própria vida, ou valer tanto quanto a sua própria vida, tem algo errado aí. Nós precisamos rever essa questão. A outra questão está relacionada à abertura para o diálogo, né? Se isso está sendo um sofrimento tão grande assim para esse menino, como é que ele pensa antes de sentar, ter uma conversa com os pais, né? Porque o meu filho, por exemplo, quando ele vai mal na escola, a primeira coisa que ele faz é conversar comigo. Ele fala, mãe, eu não estou conseguindo aprender essa matéria, como é que eu faço? Eu preciso de ajuda. Então, esse menino, ele não sente abertura, talvez, para pedir ajuda. E por que eu estou trazendo essa reflexão, né? Essas perguntas? Porque, gente, se um menino de 13 anos pensa em tirar a própria vida por causa de algo tão banal, aliás, por qualquer motivo, a responsabilidade é nossa enquanto adultos.
em hipótese nenhuma, a responsabilidade é de outra pessoa ou é desse menino. Essa responsabilidade é nossa. Se tem algum culpado na história, os culpados somos nós, adultos, que não estamos dando conta de mostrar para as nossas crianças o verdadeiro valor de suas vidas, ou até quanto que nós podemos resolver todos os problemas que aparecem na nossa vida com conversa, com diálogo, com reflexão, com força de vontade. Então, a gente precisa repensar essas relações, porque se há um aumento e tem acontecido um aumento de suicídio entre crianças e adolescentes, primeira coisa, eles não acordaram hoje e pensaram assim: ah, vamos todo mundo cometer suicídio, vamos todo mundo se matar. Gente, ninguém pensa isso. Isso é algo que é construído. Isso é algo que Recentemente saiu uma pesquisa dizendo o seguinte, que os jovens de hoje em dia, foi constatado nessa pesquisa que eles têm menos maturidade, eles demoram mais para alcançar a maturidade, comparando com jovens de outros períodos da vida, da história, né? E isso muito porque eles estão extremamente atrelados a esse mundo virtual, que muitas vezes ele corre de uma forma diferente do mundo real e nós, enquanto família, não conseguimos construir uma relação entre isso. Então, para muitos jovens da atualidade, dos tempos de hoje, o mundo virtual ele começa a não haver diferenciação entre mundo virtual e mundo real. Isso é muito sério, porque causa vários transtornos na formação desse ser humano, né? Eu não estou dizendo aqui que a culpa do aumento do suicídio, do distanciamento entre as famílias, está intimamente relacionado com o aumento da tecnologia. Eu sou uma pessoa extremamente a favor da tecnologia, mas eu não deixo de ser a favor e de buscar o tempo todo uma construção mais humana com o meu filho. E é isso que eu indico para os pais que passam por mim. Busque a todo custo, por mais cansado que você esteja, por mais esgotado do seu trabalho que você esteja, é extremamente importante que a gente garanta um espaço na nossa família, nos nossos dias, para o nosso filho, por mais cansativo que isso possa parecer nos dias atuais. Gente, isso é extremamente importante, porque depois que acontece uma tragédia como um suicídio, por exemplo, não adianta a gente colocar as mãos na cabeça e ficar, ah, meu Deus, por que eu não fiz? Onde eu estava? Como é que eu não enxerguei isso? Comece agora. Analise agora o seu relacionamento com o seu filho, com a sua filha. Analise agora a forma como você está conduzindo essa construção com os seus filhos, desde os mais pequenininhos até os maiores, os que já estão morando em suas próprias casas, tá? Ontem, inclusive, eu tive a notícia de uma pessoa que passou pela minha vida, que foi amiga, nós trabalhamos juntas, estudamos juntas e, a princípio, parece que foi um caso de suicídio. E isso me chocou muito, porque a imagem que eu tinha dessa moça era de uma pessoa muito feliz, muito bem resolvida, muito estruturada. E aí, de repente, me chega essa notícia. Claro que eu não tenho notícias dela há bastante tempo, então eu não sei o que aconteceu na vida dela nesse período. Mas eu fico pensando, será que eu poderia ter feito alguma coisa? Né? E aí, você ficar se perguntando isso depois do fato acontecido, e especialmente se for com um filho, meu Deus, gente, isso é muito triste. Então não deixa isso acontecer com a sua vida. Tente resolver agora, busque o seu filho agora, inicie um processo de conversa. Ah, Adriana, mas eu nunca conversei com meu filho, a gente não tem uma abertura para o diálogo. Comece a abrir agora esse diálogo. Né? Comece com coisas simples, comece a participar da vida deles, né? Levar, buscar em algum lugar, perguntar sobre as questões do seu dia a dia, como que está indo a escola, como que está indo o trabalho, o estágio. Nunca é tarde para se iniciar uma aproximação das pessoas que a gente ama, tá? Então, se a sua relação com os seus filhos está se distanciando ou você está sentindo que há um vazio entre vocês, comece a buscar esse preenchimento agora, antes que seja muito tarde, porque pode chegar a ser muito tarde. E aí eu deixo aqui o convite, né?
não só porque nós estamos iniciando aí o Setembro Amarelo, que é esse processo esse período onde a gente trabalha mais a conscientização em relação a esse tema, mas também por isso eu quero deixar tanto as minhas portas virtuais, né, os meus canais digitais, para que você, seja conhecido meu ou não, queira se aproximar e buscar aqui uma conversa, uma palavra amiga, um ombro amigo, quanto para você também que, enfim, não me conhece, a gente não tem muito contato, não tem problema. Se você está precisando de um apoio, de uma conversa, eu sou ótima para conversar, adoro conversar, gosto muito de ouvir também. Então, sinta-se à vontade, sinta-se em casa, tanto nos meus espaços virtuais, quanto na minha vida presencial, física, tá? Eu tô aqui e tô aberta a uma conversa, a uma troca de reflexão aí. E convido você a abrir suas portas também, para que você receba um amigo, um familiar, uma pessoa conhecida, alguém às vezes que nem tem uma relação muito próxima com você, mas que talvez se sinta seguro, bem querido por você. Então, deixe suas portas aí abertas para que nesse mês, quem sabe, você consiga aí mudar a vida de alguém com um simples ombro amigo, um simples ouvido amigo, ok? Esse é o convite, esse é o tema, vale a reflexão que eu coloquei aqui, vale muito a pena a gente abrir esse debate, levar essa conversa para dentro das nossas casas, para que a gente não seja pego aí de surpresa com uma tragédia dessas que realmente abala as estruturas de qualquer pessoa, de qualquer família, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, amanhã tem mais perguntas e respostas. Peço que se esse vídeo fez sentido para você, você curta o nosso vídeo, compartilhe com outras pessoas, de repente esse é o momento de outras pessoas ouvir aí sobre esse tema. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse é o momento, se inscreve aí agora, aciona o sininho para você ser notificado todas as vezes que a gente postar vídeo aqui, tudo bem? Então, eu vou ficando por aqui, um beijo enorme, até amanhã no próximo vídeo. Tchau!